essa marca que vocês têm no peito. Porque, assim, é um orgulho fazer parte do Instituto Federal, tá? E estudar hoje, gratuito, de qualidade, tá bom? Parabéns aí para todos vocês, uma boa noite. Muito motivacional. Gente, na sequência, eu vou conversar um pouquinho com vocês, Ana Cléia, isso, sobre o regulamento de organização didática. Pode passar. Gente, esse nosso regulamento, na verdade, ele é quem orienta, é uma ferramenta didático-pedagógica, que orienta todas as nossas ações e as deliberações a nível de diretoria de ensino acerca da vida acadêmica de cada um de vocês durante o período que vocês ficam com a gente. Pode passar. Ele trata de todas as questões, tem vários capítulos, enfim, é um documento completo. Nesse momento, eu vou conversar com vocês sobre o capítulo 2, eu trago um recorte do capítulo 2, que trata da aprendizagem, vou falar especificamente da seção 1, que é a parte que fala da avaliação da aprendizagem. Destacando aqui a concepção de aprendizagem que nós adotamos na rede federal, uma concepção em que nós acreditamos na avaliação como processo, em que os aspectos qualitativos sempre se sobreporão aos quantitativos. Ou seja, o nosso foco está no processo, não está só na nota. Todo esse processo de avaliação ele é orientado pelos objetivos que estão descritos lá no projeto do curso de vocês. Por isso que a elaboração de um projeto de um novo curso ela é um processo que leva um certo tempo, que demanda o envolvimento de vários profissionais. Pode passar. Pronto, especificamente aqui vamos falar sobre a sistemática de avaliação dos cursos técnicos semestrais, que é a modalidade que nós adotamos em Sobral e adotamos aqui em Ubajara, que é o técnico, nós chamamos de subsequente, que é o pós-ensino médio. Essa sistemática de avaliação, ela se dá em 2 etapas. A partir do momento que vocês tiverem contato com o sistema, quando a Camila e a Manuela, que farão uma fala logo após a minha, apresentar o tutorial do sistema, quando vocês começarem a acessar lá, vocês vão ter acesso ao calendário acadêmico. Nesse calendário, vocês vão ver que o semestre letivo de vocês está dividido em 2 etapas. Então, esse processo de avaliação, ele vai se desenvolver em 2 etapas. Independentemente do número de aulas semanais, cada etapa dessa, para se adquirir uma nota, no final do processo, o professor vai se utilizar de 2 momentos de avaliação. Não significa dizer que essa avaliação necessariamente tem que ser uma prova. Poderá ser uma avaliação por escrito, poderá ser uma avaliação prática, poderá ser um trabalho, enfim. O professor tem toda a autonomia, a liberdade para conduzir o processo. Mas que fique claro que cada etapa dessa, cada nota, cada média parcial, ela vai ser oriunda de 2 momentos de avaliação, obrigatoriamente. Isso está no regulamento. Pode passar. A nota do semestre será a média ponderada das avaliações parciais, esses 2 momentos, devendo o discente obter média mínima 6 para aprovação. A avaliação final, quando é que ela vai acontecer? Quando o aluno, no final desse processo, dessas 2 etapas, obtiver uma média semestral inferior a 6 e maior ou igual a 3. Se foi menor que 6 e foi maior ou igual a 3, esse aluno vai ter condição e vai ter direito a ir para uma avaliação final, que é o que nós chamamos de NAF. Foi menor que 3, 2 ou 1, o aluno está reprovado direto, sem direito à avaliação final. Está entendido? A média final, como é que ela vai ser calculada? Ela vai ser obtida pela soma da média semestral com a nota dessa avaliação final, dividida por 2, e a aprovação do discente ela vai se dar quando o resultado alcançado for igual ou superior a 5. Nós vamos agora para a fórmula, pode passar, vai ficar mais fácil de entender. Pronto. Acompanhe na legenda. O primeiro processo de avaliação nas 2 etapas seria a média semestral, seria o resultado de quê? Da nota parcial da primeira etapa, sendo que essa nota da primeira etapa terá peso 2, então vai ser 2 vezes a nota
a média parcial dessa primeira etapa, lembrando o resultado de 2 momentos distintos de avaliação, mais a nota da segunda etapa, representada aí pelo 2, mas com peso 3. Isso tudo, dividido por 5, terá que ser maior ou igual a 6. Obteve o 6, passou por média. Foi maior, menos 6, mas maior ou igual a 3, você vai ter direito aí para a avaliação final. Como é que vai se dar o cálculo dessa média para quem vai para a NAF? O professor vai pegar a nota que você obteve, a sua média semestral, vai somar com essa avaliação final. Gente, essa NAF, essa avaliação final, ela vai ocorrer e na grande maioria dos casos é uma única avaliação, geralmente uma prova. Dependendo do semestre em que você esteja e da especificidade da disciplina que você curse, essa avaliação poderá ser prática, uma prática de laboratório, enfim, mas vai ser um único momento. Que fique bem claro, e está lá no regulamento, eu quero que depois vocês acessem, vocês vão baixar esse regulamento que já está no ambiente aluno para todo mundo baixar, é que essa avaliação final, ela só pode acontecer quando o semestre encerra, ou seja, após os 100 dias letivos. E lá no regulamento, a Angélica já está preparada para esclarecer as dúvidas de vocês, está estabelecendo bem direitinho os prazos, após o momento que o professor divulgar o resultado e o prazo legal que você tem, que ele teria que aplicar a avaliação e que você tem direito de fazer a quantidade de dias após a divulgação desse resultado, certo? E aí, essa média teria que ser maior ou igual a 5. Aí você passou por avaliação final com a média 5. Tá entendido até aqui? Pode passar. Agora nós chegamos num ponto importantíssimo com relação ao processo de vocês de aprendizagem no curso técnico. Gente, o processo de curso técnico, ele é bem distinto de um curso superior. No superior, a partir do segundo semestre, o aluno ele tem uma mobilidade acadêmica que ele pode se matricular por componente curricular. É óbvio que nós não temos interesse que isso aconteça, mas ele pode. No técnico, você não tem essa possibilidade. A matrícula no técnico, ela é semestral. Então, tanto nesse primeiro momento, na condição de ingressante, você está matriculado em todos os componentes curriculares. E no semestre que vem, 2013.1, que é o semestre subsequente, que vocês vão ter que se matricular, que é o segundo, vocês também deverão se matricular em todos os componentes. Agora eu chamo a atenção para essa questão aqui, dependência. O que é que nós chamamos de dependência? É quando você reprovar em um componente curricular, em 2 componentes curriculares ou em 3 componentes curriculares. É óbvio que num processo de aprendizagem, nós, tanto da equipe pedagógica quanto os nossos professores, nós temos interesse no êxito e que todos os nossos alunos tenham um excelente desempenho e obtenham aprovação. Mas a gente sabe que o processo ele é cheio de surpresas. Então, o que é que a gente pede a cada um? Cuide dia após dia do seu processo para que você não fique retido, não fique reprovado em nenhum componente curricular. Porque se você reprovar em um componente curricular ou 2 componentes, você vai ser obrigado a pagar no semestre seguinte. E aí nós passamos a ter alguns problemas técnicos. A cada semestre entram turmas ingressantes. É comum a gente abrir uma quantidade X de vagas para os alunos que estão nessa condição de dependência, mas não é um número ilimitado, tem uma limitação. Então pode acontecer de você ficar barrado por falta de vaga. A gente evita isso ao máximo. E aí você não vai poder se você ficar em 1 ou 2 disciplinas, você vai poder se matricular no segundo semestre. Mas, obrigatoriamente, você vai ter que pagar aquelas 2 disciplinas, concomitante àquele semestre. Aí tem outro agravante, que aí depende da matriz curricular de cada curso. Se o seu segundo semestre tem como pré-requisito um daqueles componentes em que você ficou reprovado, aí já começa a complicar a sua mobilidade. Porque você não vai poder se matricular naquelas disciplinas do segundo semestre, as quais estavam vinculadas àquela sua reprovação anterior,
vai se matricular no número reduzido e vai ter que pagar aqueles componentes nos quais você se reprovou. Então, já começa a complicar bastante e aí o seu tempo de permanência aqui vai ficando maior e vai ficando mais difícil da gente dar essa dinâmica. Então, muito cuidado. E aí, se ficar em 3 componentes, você não pode passar para o semestre seguinte. Você fica retido. Então, aluno do curso técnico reprovou em 3 componentes curriculares, ele obrigatoriamente, no semestre seguinte, deverá pagar esses 3 componentes curriculares. Certo? Então, muito cuidado. Alguma pergunta até aqui? Nós trouxemos algumas perguntas que são bem comuns nesse primeiro momento de chegada. Dúvidas surgirão sempre. Como eu disse, o regulamento é uma ferramenta importantíssima. Ao tempo todo nós precisamos recorrer a essa ferramenta para poder tentar ajudá-los no percurso aqui na instituição. Então, a primeira das perguntas que geralmente os alunos trazem: quando é que ele pode ser jubilado? Então, o tempo máximo de permanência de um aluno num dos nossos cursos, ele não pode exceder, a gente soma aí 50% a mais, então não pode exceder. O curso de vocês, estava conversando aqui, relembrando com a Érica, o curso de vocês, ele tem 4 semestres, sendo que são 3 semestres de componentes curriculares e um terceiro dedicado ao estágio, não é isso? Então, você some aí esses 2 anos, mais a metade de 2, 1. Então, o tempo máximo de permanência aqui são 3 anos. Obviamente que desse tempo de permanência, eu vou deduzir aí os possíveis trancamentos. Que eu vou já falar quando é que você pode trancar. Você pode deixar trancado seu curso até 1 ano. Então, na hora que a gente faz uma análise, essa análise é feita no âmbito da Coordenadoria Técnico-Pedagógica, que aqui vai passar pela Angélica, que vai fazer essa interface entre a CTP daqui e a CTP de Sobral. É feita essa análise e ela é bem técnica. E é analisando e utilizando o que o ROD estabelece para a gente. Então, se tiver trancado, a gente vai deduzindo e aí vai dando as deliberações. Certo? Então, 50% a mais é o tempo que você teria de direito para concluir o seu curso. Pode passar. Ali, 100%, eles falam dos cursos integrados, que nós não trabalhamos aqui com integrado. Quando é que o aluno é considerado desistente, aí nós temos aí algumas situações. A primeira delas, obviamente, quando deixa de efetuar a matrícula. Essa situação, vocês só poderão incorrer nessa situação a partir do 2º semestre, porque agora está todo mundo aqui matriculado. No item B, se você ficar reprovado por falta em todos os componentes curriculares do seu curso. Ficou reprovado por falta, é considerada evasão, é considerado abandono. No 1º semestre, perde a vaga. Para reingressar, tem que submeter um novo processo seletivo. No 2º semestre eu posso reprovar por falta? Pode. Não é interessante em todos os componentes? Pode. Mas você vai ficar evadido. Volta na hora que quiser? Não. Volta mediante análise, a partir de um requerimento que tem prazo específico para ser solicitado na recepção, aqui no caso acho que com a Angélica, e feita a análise também na CTP. Certo? Pode passar, que tem mais algumas situações de... Quando o aluno poderá solicitar o trancamento de matrícula. O trancamento no técnico, só existe uma modalidade de trancamento que é o total. Nesse primeiro momento vocês não podem trancar, salvo alguns casos específicos, que eu vou falar aqui agora, e a partir do 2º semestre, sim, vocês poderão trancar via requerimento, também apresentando uma justificativa, também analisado. E aí vou só destacar aqui os casos em que vocês poderiam fazer esse trancamento nesse primeiro momento. E aí depois eu vou falar da diferença entre você estar com vínculo entre o trancamento e a evasão. Na hora de voltar faz uma diferença bem grande. Então, doença prolongada, devidamente comprovado, serviço militar, acompanhamento aí de cônjuges ou pais, trabalho formal, gravidez de risco, ou um caso específico devidamente justificado pela diretoria de ensino. Então, tudo que não se encaixar aqui for uma situação grave, vocês entram com requerimento, é feita a análise, apresenta toda a documentação. Sempre que você fizer a solicitação, dessas que nós estamos prevendo aqui, e uma outra adversa que não esteja prevista no regulamento, você tem que anexar uma documentação comprobatória do que você está narrando para poder amparar a nossa decisão.
certo? Para que ela seja o mais justa e o mais humana possível. Pode passar. Aí, quando é que o aluno pode reingressar? As duas diferenças. Você abandonou, você